Amém, irmãos? A graça e a paz. Amém? Glória a Jesus. Tem uma criança lá que falou amém, né? E a tua, Marlon? Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar um texto com a amada igreja, que está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Graças a Deus por nós estarmos aqui mais um dia. Jeremias 9, verso 23. Glória a Deus. Queria estar cumprimentando o Mateus e a sua digníssima. Amém? Que Deus abençoe vocês. Estamos bem felizes com a visita de vocês aqui. Vocês se sintam à vontade. Amém? O Mateus está fortinho, né? Muito frango com batata doce. Eu vejo lá nas postagens, né? Balancinha, tudo, né? O homem está regrado. Deus te abençoe, querido. Amém. O Marlon também está fininho, né? O Marlon tá pegando uma forma aí. Tá legal, hein? O pessoal tá ficando fitness. Hã, Sônia? Já nós, né? Glória a Deus. Vocês estão felizes, irmãos? Amém? Nós temos que ser felizes. Podemos não estar. Eu tenho aprendido isso. Podemos, num determinado momento, estar tristes por alguma situação. Mas existe uma diferença entre você ser uma pessoa triste e você estar triste. Existe uma diferença entre você estar feliz e você ser feliz. Nós temos Jesus Cristo. Isso nos basta. Podemos, num determinado momento da nossa vida, estar, triste por alguma situação. A gente não é obrigado e seria até incoerente nós estarmos felizes em todos os momentos, porque às vezes somos pegos de surpresa diante de alguma situação e isso nos deixa triste. Mas o que não pode ser uma regra, irmãos, é nós sermos uma pessoa triste. Não podemos ser. Tem alguma coisa errada. Podemos estar, mas não ser. Eu estou feliz nessa noite. Amém? Nós temos muitos motivos para estar felizes. Pode não estar tudo bem agora, Sônia, mas daqui a algum tempo nós vamos estar com o Senhor. Eu tenho essa garantia. Podemos estar chorando hoje, mas a palavra do Senhor fala que vai chegar um dia que Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Podemos estar passando por uma situação difícil momentaneamente, mas a Bíblia fala que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até na minha aparente tristeza, Deus está fazendo algo positivo a meu favor. E isso deve trazer esperança ao meu coração. Se você está com a sua Bíblia aberta em Jeremias capítulo 9, verso 23, é um texto que certamente os irmãos conhecem. E a palavra diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Se você puder colocar a mão no seu coração, peça nesse momento para que o Senhor fale contigo, meu querido. Você que está na sua casa nesse momento, você que está ouvindo essa mensagem gravada, coloque a mão no seu coração. Certamente existe uma porção de Deus,
para nós nessa noite. Pai, é diante da Tua presença que nós estamos. E não estamos aqui brincando, não estamos aqui, Senhor, passando o tempo. Queremos Te pedir, Senhor, nessa noite, que o Senhor abra os nossos ouvidos para que venhamos ouvir. Que o Senhor abra o nosso coração para que venhamos receber. Que a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, que a Tua palavra que penetra no mais íntimo, no mais profundo, no desconhecido do homem, que o Senhor venha nessa noite falar aos nossos corações e edificar a nossa fé. Te peço uma coisa, Deus, humildemente, vem nesse lugar com a Tua presença. Vem aquecer os corações desses que estão aqui, daqueles que estão nas suas casas. Toca-nos, Senhor, nessa noite. Toca-nos, Espírito Santo de Deus, com o poder da Tua palavra. Pois aquilo que o homem não consegue fazer, não pode fazer, o Espírito de Deus faz. Assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas se alguém se gloriar, eu quero traduzir esse gloriar, orgulhar. Se alguém se orgulhar, se alguém tiver orgulho de alguma coisa, que não seja na sua sabedoria, na sua força e na sua riqueza, mas que você tenha orgulho no Senhor, em Deus. Essa palavra, ela foi dada ao povo de Israel, que estava cada vez mais nessa época se distanciando do Senhor. E por intermédio de Jeremias, o profeta, Deus repreende o povo, Deus chama para perto, Deus pede arrependimento. Mas o povo não se arrependia. Algum tempo depois, vocês conhecem que o povo seria levado cativo para a Babilônia. O povo seria preso, escravo, durante muitos anos. Só que Deus, certamente no seu coração, não queria fazer isso. Deus permitiu que isso acontecesse por causa da rebeldia do povo. Deus falava e o povo não ouvia. Deus repreendia e o povo não escutava. Vinha uma palavra da parte de Deus e o povo não se arrependia dos seus pecados. E o engraçado é que Deus continua fazendo isso nos nossos dias. Deus não mudou. O coração de Deus permanece o mesmo. Deus, com a sua palavra, por intermédio dos seus profetas, vem dizer ao povo, vem dizer à igreja, vem dizer aos seus, aos escolhidos, para que o povo venha ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida comprometida com o Evangelho de Jesus. E muitas vezes nós não nos arrependemos. Nós achamos que estamos certos. Nós achamos que as nossas atitudes são as melhores. E às vezes, tendo a consciência que as nossas atitudes e que a nossa postura não é a melhor e que está até distante da palavra, nós não temos nem humildade suficiente de procurar que o Senhor venha nos moldar a esse direcionamento. Não pedimos ajuda ao Senhor. Parece que existem momentos, e o povo de Israel foi cercado por momentos assim. Parece que o povo estava tão cego, tão envolvido com os seus problemas e pecados. O povo esperava a morte, o povo esperava o pior. E vinha Deus com a sua misericórdia, vinha Deus com o seu amor, vinha Deus com a sua paciência.
Irmãos, quando eu leio os profetas, eu vejo um Deus que é paciente, e eu não sou paciente com as pessoas. Eu vejo um Deus longânimo, um Deus que é tardio em se irar, um Deus que retarda a sua ira, porque Ele ama, e eu não sou assim. Deveria ser assim, mas não sou, porque ainda estou muito distante daquilo que Deus quer para mim. E Deus então permite que o povo fosse levado. E Deus permite que esse povo ele caia num laço, ele caia num cativeiro, que seja levado para a Babilônia, para que o povo viesse a enxergar que verdadeiramente somente o Senhor é Deus. O povo lá cativo na Babilônia, depois de muitos anos, pôde enxergar que as palavras que Deus havia dito por intermédio do profeta Jeremias eram verdade. Que não adiantava colocar esperança e orgulho no conhecimento, porque muitos dos sábios, muitos dos conhecedores estavam cativos na Babilônia. Muitos dos fortes e poderosos que estavam em Israel naquele momento, diante da palavra de Jeremias, da repreensão de Jeremias, foram levados cativos para a Babilônia, e eles puderam enxergar que a sua força de nada adiantava. Aqueles que tinham posses, aqueles que eram ricos, aqueles que estavam abastados, puderam ver, de nada adianta aquilo que acumulei, porque hoje estou preso. De nada adianta tudo que eu conquistei nessa vida, porque hoje eu estou numa situação difícil. A pergunta que eu me fiz quando li esses 2 versículos ontem pela tarde: Senhor, existe algum problema em ser sábio, forte e rico? Existe algum problema em nós sermos sábios, ter conhecimento, sermos pessoas inteligentes, conhecedoras de muitas coisas? Existe algum problema nós termos força, e eu não me refiro somente à força física, mas eu me refiro ao poder, à influência das minhas ações? Existe algum problema eu ser influente, irmãos? Existe algum problema você ter dinheiro? Você ter um carro melhor do que o outro? Você ter uma casa melhor do que aquela outra pessoa? Existe algum problema você ganhar bem no seu emprego? Existe algum problema a sua conta bancária estar maior do que muitas pessoas que você conhece? Não. Não existe, irmãos. Eu entendo que todas essas coisas é Deus que dá. Mas a orientação do Senhor para o povo não é para que o povo não fosse sábio, não fosse forte e poderoso e não fosse rico. Deus está falando: não se orgulhe nisso. Não coloque o seu coração nisso. Não se glorie nisso. Jesus Cristo então diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 19: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros nos céus, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Sabe, meu querido, Jesus Cristo já disse isso. A nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. As nossas palavras e as nossas ações exteriorizam aquilo que o nosso coração está abundante. Você pode ver, uma pessoa que fala muito de Jesus é porque o coração dela está cheio do Senhor. Provavelmente o tesouro dela é o Senhor naquele momento. Uma pessoa que fala muito de dinheiro, muito das suas posses, muito das suas conquistas, muito do seu patrimônio, provavelmente existe um Deus
que está sendo adorado por essa pessoa e não é o Senhor. E nós podemos falar de um monte de coisa, irmãos. E geralmente aquilo que nós falamos, exteriorizamos, chegamos num, falamos disso, chegamos no outro, falamos disso, é porque o nosso coração está cheio. E às vezes, nós nos gloriamos, colocamos o nosso coração nessas coisas. O problema não é ser sábio, ser forte e ser rico. É se orgulhar disso. É colocar o coração nisso. E será que tem hoje crente que coloca o coração nessas coisas? Será que existem hoje pessoas que colocam o coração no cargo que possuem? Será que existem pessoas que se gloriam porque são mais bem remuneradas que os outros? Será que existem pessoas que se gloriam e se orgulham porque têm mais seguidores que outros? Será que existem pessoas que se orgulham porque o seu corpo físico é melhor do que o outro? O corpo virou um Deus a ser venerado. E sabe por que muitos de nós estão insatisfeitos com o corpo? Porque o corpo virou um Deus. Não se preza mais a saúde, mas se preza o outro. Se preza o olhar do próximo. Se preza o olhar dos seguidores. Se preza o olhar das pessoas. Eu particularmente sou partidário nós termos uma vida saudável e pratico isso. Mas quando isso fica demasiado, irmãos, quando isso começa a tomar o nosso coração, a gente começa a se gloriar com as nossas conquistas. E quando nós nos gloriamos disso, talvez isso seja um terreno de areia movediça. Hoje está bem, amanhã está no chão. Hoje em dia, as pessoas se gloriam, se orgulham de várias coisas. Nos diplomas, nos carros, nas casas, no superemprego, nos relacionamentos. Quem aqui se orgulha dos relacionamentos? É porque eu conheço aquela pessoa lá. É porque eu tenho aquele contato. Não tem problema você ter contato, irmãos. O problema é você se gabar por isso. Se gloriam dos talentos. Deus dá um dom pro cara. Que não é o meu caso. O camarada canta bem, toca bem. E começa a se gloriar e se orgulhar disso. Começa a achar que é melhor do que o outro por causa de um talento, por causa de um dom, porque é mais forte. Se gloriam pela conta bancária, pelo salário, pela fama. Quantas pessoas aqui se orgulham? Eu vou entrar num ponto delicado, irmãos. Quantas pessoas aqui se orgulham e se gloriam pela igreja que frequentam? Se orgulham de pastores, de líderes. Tem algum problema você ter um pastor nota 1000? Não tem, irmãos. Isso é bênção. O problema é você se gloriar nisso. Se gloriam no ministério. Mas a pergunta é, será que nós temos nos gloriado e nos orgulhado de Deus? Eu estou pregando para mim, irmãos, porque essa palavra aqui, Deus ele me moeu ontem à tarde. E eu comecei a fazer uma autoanálise em várias áreas da minha vida.
Você pode ter certeza que a minha vontade hoje não era pregar. Eu não queria. Mas estou aqui. Muitas vezes a gente queria ficar no nosso canto, irmãos. Será que nós temos nos gloriado no Senhor? Você tem orgulho de Deus, irmãos? Eu tenho orgulho do Senhor. Claro que tenho, Dani. Quando é que foi a última vez que você encheu a boca para falar dele? Como você enche a boca para falar dessas coisas que você tem falado todos os dias? Que eu tenho falado todos os dias. Quando foi a última vez que você parou diante de uma pessoa e você falou de Jesus para ela, falou do amor de Deus para ela, como você tem falado dessas coisas que você fala todos os dias? Dani, eu me orgulho no Senhor. Será que nós temos nos orgulhado no Senhor? Deus, Ele diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria. E eu queria rapidamente falar sobre sabedoria, força e poder. E eu queria falar um pouquinho sobre riqueza, que é o contexto que Deus está falando aqui ao povo. Porque as pessoas se gabavam pelo seu conhecimento. E existem pessoas hoje que continuam se gabando pelo seu conhecimento. Sabe por que o sábio ele não pode se gloriar e se orgulhar da sua sabedoria? Porque a sua sabedoria é passageira e transitória. Hoje você conhece, amanhã tem um que conhece mais que você. Hoje você é sábio, hoje você adquiriu aquele conhecimento. Passou 5 anos, irmãos. Eu estou falando uma verdade. Passa 5 anos, aquele conhecimento, ele ficou desatualizado. Você precisa renovar esse conhecimento porque ele é passageiro. Por isso que o sábio ele não pode se gabar da sua sabedoria, porque hoje você tem, amanhã tem um que sabe mais do que você. Amanhã essa sabedoria, esse conhecimento que você adquiriu, que é transitório e passageiro, passou. Abra comigo, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito tremendo. E eu creio que a inspiração, pelo menos parte da inspiração dele, é em cima desse texto que nós começamos a falar na ministração da palavra. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O cara tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, o cara é PhD, o cara é o top. Aí chega um Zé Ninguém para conversar com ele, ele já olha já de cima a baixo, assim: quem é você para conversar comigo? Você não tem nem o ensino fundamental, quer conversar comigo? Mas muitas vezes, aquele que não conhece nada desse mundo recebeu a revelação do Evangelho de Jesus. E isso não é passageiro e transitório, Romualdo. Isso é eterno.
Eu não estou de forma alguma pregando que você não deve buscar sabedoria. Eu acho que você deve estudar sim, que você deve se formar, que você deve buscar curso, você deve se especializar, mas você não pode, não deve, e a orientação é não colocar o coração nisso, se orgulhar disso, porque você possui esse canudo, esse conhecimento. O rei Salomão, muito jovem, quando ele assume o reinado, Deus aparece para ele em sonho. Você conhece a história. E Deus diz: pede qualquer coisa que tu quiser aí, Salomão. Grana? Pode pedir. Deus não falou isso, mas era qualquer coisa. Que a morte dos teus inimigos, queres ficar famoso. Se Deus chegasse hoje para você, meu querido, o que você quer? Hoje, o que você quer que eu te faça? Eu vou responder agora. Se Deus chegasse para você nessa noite e falasse isso, eu já respondi para o Senhor isso muitas vezes, mesmo Ele não tendo me feito essa pergunta. Pelo menos eu nunca ouvi. Isso é particular meu. Eu já falei muitas vezes isso para o Senhor. Senhor, se Tu aparecesse para mim, eu queria isso. E há muitos anos eu falo a mesma coisa. Isso. Salomão, então, ele pede uma coisa para o Senhor: Senhor, me dá sabedoria, porque esse povo é muito numeroso. Eu sou sucessor de Davi, meu pai. Senhor, me dá sabedoria. Então o Senhor, ele dá sabedoria para Salomão. Sabedoria tamanha que não houve ninguém mais sábio na terra do que esse homem. Ele só perdeu para Jesus Cristo. A sabedoria desse homem era tamanha que as pessoas vinham de longe, os reis vinham de longe, os poderosos vinham de longe para conhecer, para ouvir ele falar. Só que chegou um tempo que Salomão, ele começa a se envolver com outros deuses, apesar da sabedoria que ele tinha recebido de Deus. Ele recebeu algo do Senhor, mas pela influência, diz a palavra de Deus, pela influência das muitas mulheres que ele teve, ele se perdeu. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Nós podemos receber sabedoria da parte do Senhor, mas nós precisamos estar cercados de pessoas boas do nosso lado. Nós podemos receber bênçãos da parte do Senhor, mas nós precisamos estar cercados de pessoas que nos influenciem positivamente de acordo com a palavra. Salomão era o homem mais sábio, mas se perdeu por causa da influência das mulheres. Você pode ser o bambambam, mas você se corromper e se perder por causa da influência do meio que você vive. Irmãos, eu estou falando a mais pura verdade. Você pode pegar um homem que é íntegro, correto, que é honesto, e você começar a colocar esse homem no meio de pessoas maldosas, corruptas, pessoas que vão de certa forma influenciar esse homem negativamente. Com o passar do tempo, esse homem ele se torna fruto do meio que ele vive. Nós somos frutos do meio que vivemos. Por isso que nós precisamos muito selecionar quem anda com a gente. Sônia, não é verdade? Nós podemos ter muitos amigos, conhecer muita gente, mas comer com a gente, irmãos, não é qualquer um, não. Jesus Cristo, ele comia com prostitutas. Eu preciso abrir esse parênteses. Jesus Cristo, ele comia com prostitutas e com escribas, mas ele influenciava eles, não era influenciado. O problema é que muitos de nós hoje têm mais afinidade com pessoas que não servem a Deus, que não têm nada de Deus, do que com pessoas que são cheias do Espírito Santo, se identificam mais com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro.
Nós precisamos nos relacionar sim, irmãos. Nós precisamos influenciar sim. Mas aqueles que estão do nosso lado precisam ser contados e analisados para que isso não seja uma seta na nossa vida. Não se glorie o forte na sua força. E eu quero falar rapidamente sobre um homem, sobre um rei. O rei mais poderoso que a Babilônia teve, chamado rei Nabucodonosor. Ninguém foi mais poderoso que ele. O rei Nabucodonosor, ele foi o rei mais poderoso da Babilônia, reinou durante 40 anos. Ele conquistou várias terras, dominou sobre a maior parte dos povos da terra. Construiu muitas obras e cidades, conquistou o reino de Judá, destruiu Jerusalém. Nabucodonosor, irmão, tinha um poder, tinha uma força que nós não podemos dimensionar. Chegou um tempo... Se alguém puder pegar uma aguinha lá, uma pessoa só, não precisa 3, 4, tá? Pastor Fernando lhes traz água na primeira, Sônia. É sempre assim comigo. Mas tá bom, Lucas, eu tô seguindo no caminho. É, né? Eu sonho com um Gatorade aqui na hora da pregação, assim. Será que vai chegar esse dia? E esse rei, ele começa a se gloriar pelas coisas que ele tinha, pelas coisas que ele havia construído, pelas coisas que ele havia feito, por quem ele era. Obrigado, Siri. E diz a palavra do Senhor que esse homem que era poderoso, Deus, ele manda uma loucura sobre ele, e as unhas dele crescem, os seus cabelos crescem. Ele enlouquece e ele é levado, ele vai no meio dos animais e começa a pastar com animais. O homem mais poderoso da terra naquela época. Ele não era o presidente de uma grande empresa. Ele não era um jogador famoso ou um artista que estava em destaque. Ele era o homem mais poderoso da terra. E ele havia colocado seu coração no seu poder, Romualdo. Ele estava se gloriando pela força que ele tinha. E Deus olha para ele assim: meu filho, não coloque teu coração nisso. Eu vou te ensinar um pouquinho. Que se você tem motivos para se orgulhar e se gloriar, se glorie em mim. Não no seu poder, não na sua força. Então ele é levado entre os animais, ele enlouquece, ele come grama. E depois Deus permite que o juízo volte a Nabucodonosor. E ele começa a dar glória a Deus agora, e não mais na sua força e no seu poder. O livro de Atos, capítulo 12, conta a história de um rei chamado Herodes. Esse Herodes, é verdade, esse Herodes, ele estava num discurso, estava falando, e num determinado momento, o povo fala assim: é voz de Deus, não é homem. As pessoas começam a exaltar esse homem pelo poder, pela influência, pelos seus feitos, e colocam ele num lugar de Deus, e ele toma aquilo para si, irmãos. Ele coloca o seu coração no seu poder, na sua força, na sua influência. Diz o texto que ele morre fulminado naquele momento, por ele ter recebido a glória que era para ser dada a Deus. O sábio diz, no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Sabe qual é o próximo passo de uma pessoa orgulhosa?
Sabe qual é o destino de uma pessoa que tem o nariz empinado? Sabe qual é o caminho, a consequência da altivez de espírito, de você se achar melhor do que o outro? É a queda, é o buraco. O orgulhoso não tem outro caminho a não ser a ruína. Por isso que nós precisamos ser humildes e reconhecer que tudo que temos, que tudo que somos, que tudo que possuímos, que tudo que ganhamos veio de Deus e volta para Deus. Por isso que nós precisamos ser humildes o suficientes e entender que nós somos pó, do pó viemos e do pó voltaremos. Que se não for o Senhor na nossa vida, nós não somos nada. Por isso que nós temos que ter humildade suficiente que entender que Deus é tudo e que tudo isso aqui vai passar. Não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. Humilde, irmãos. Pianinho. Tranquilinho. Deixa as pessoas saber quem você é, o que você tem, o que você conquistou pela boca dos outros, não por você. Não saia arrotando quem você é, o que você possui. Fica na tua, irmãos. Fica quietinho. Minha avó sempre dizia isso para mim. Ela me disse várias vezes, minha avó Olga, eu ia para Florianópolis com o meu pai. E eu chegava lá, almoçava com eles. E eu ia depois do almoço. Eu era adolescente, eu ia dormir um soninho depois do almoço, irmãos. Soninho depois do almoço é bênção. E eu dormia lá, daqui a pouco chegava ela lá na salinha de TV. Na época, irmãos, isso, eu estou com 37, eu tinha 15, 16 anos de idade. Ela vinha com uma nota de R$50 para mim. Era dinheiro, irmãos. Era dinheiro, tá? E ela chegava e me dava aquela nota de 50 pila e ela falava assim, Dani, bico calado para ganhar presente. Bico calado. E eu aprendi, irmãos. Meu pai me ensinou isso, mas a minha avó me ensinou e isso ficou marcado. Todas as coisas que eu ganhei na minha vida, irmãos, eu não saio arrotando. Na verdade, eu não sou sábio, estou sendo humilde. Eu não sou sábio, nem rico, nem forte, irmãos. Mas quem eu sou? Eu tenho a consciência que é passageiro, é transitório, que amanhã foi. O rei Davi, ele estava num momento bem. Ele tinha um exército muito numeroso. E ele chega para Joabe e diz assim para Joabe, Joabe, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer o censo do meu exército. Eu quero saber quantas pessoas eu tenho aqui. E Joabe pergunta assim, mas rei, que o Senhor te acrescente muito mais, que te dê muito mais força, mas por que tu queres fazer isso? A Bíblia fala que a palavra do rei prevaleceu. Então Joabe faz o censo. Ele conta quantos guerreiros havia em Israel e Judá. Ele conta mais ou menos 1.570.000 pessoas, homens que estavam com espada na mão. Era um exército muito poderoso, irmãos. Era muito poderoso. Não era 10 guerreiros lá, irmãos. Não era 300 lá do filme. Era 1.570.000 homens. Eu creio que quando chega essa notícia de Joabe, ó assim, ó meu rei, o teu exército é esse. Davi, ele olha assim, eu tenho poder. Eu estou forte nesse momento. Pode vir o que vier, porque hoje a força do meu exército é grande. Quando vem isso no coração de Davi, a Bíblia não fala sobre isso, irmãos, eu estou supondo. Deus olha para Davi e fala assim, meu filho, eu te tirei do meio das ovelhas.
Tu tinha somente uma harpa na mão. Tu não eras ninguém. Nem os teus irmãos te reconheciam. Nem o teu pai te chamou quando Samuel veio para ungir um filho de Jessé. Quem tu pensas que é? Tu se acha poderoso nesse momento? Tu se acha forte? Quem tu pensas que és, Davi? Deus manda um profeta. Chega até Davi, assim: Davi, tu pecou. Teu coração se encheu, porque hoje tu estás se orgulhando, se gloriando no teu poder. E não é para você se gloriar no teu poder, é para você se gloriar no Senhor. Não se glorie o forte na sua força. Mas se tu tiver glória, Davi, como tu sempre teve, se glorie em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço justiça, juízo. Deus então repreende Davi. Deus castiga muitas pessoas por causa do pecado de um homem. Por causa do pecado de um líder, Romualdo, o povo peca. Por isso que, irmãos, às vezes eu queria ficar no meu canto, porque um líder ele tem muita responsabilidade. Não queira ocupar o lugar de liderança muitas vezes, não queira. Porque as suas atitudes elas vão influenciar a vida dos outros, positiva ou negativamente. A tua alegria influencia, mas a tua tristeza também. O teu alto astral coloca para cima, mas a tua desmotivação coloca para baixo. O teu abraço aquece, mas o teu desprezo faz as pessoas se esquecerem muitas vezes de Deus. Por causa de Davi, muitos homens morreram. Por causa do pecado de um homem. Porque um homem se achou forte e poderoso. Porque um homem não colocou o coração no Senhor e colocou no seu poder, as outras pessoas padeceram. E hoje existe gente sofrendo. Escuta o que eu vou falar para ti, irmãos. Existe gente sofrendo, família sofrendo, filhos sofrendo, amigos sofrendo, igreja sofrendo, porque tem gente colocando o coração no poder, na força do homem. Não confie em cavalos e em carros, mas coloque a sua confiança no Senhor. Sabe, queridos, que Deus ele te encha de força, que você seja conhecido, que a tua influência venha de certa forma tocar no coração das pessoas, mas por favor, não coloque o teu coração nisso. Por último, que o rico não se glorie da sua riqueza. Que o rico não se glorie da sua riqueza. Será que isso é verdade? Será que tem gente que se acha melhor do que o outro só porque tem umas moedas a mais? Será que tem gente colocando o coração em dinheiro? Será? Não julgue, por favor, não julgue aqueles que têm. Não julgue. Porque na nossa realidade muitas vezes nós também colocamos. Botamos debaixo do nosso braço aqui. Botamos uma algema do lado. Guardamos como se fosse nosso. Não julgue. Em 2011, Steve Jobs morreu com 56 anos de idade, de câncer de pâncreas. Steve Jobs tinha uma fortuna estimada de 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares. Eu acho que eu conheço todo mundo aqui. Nem a gente trabalhando 1 milhão de anos a gente ia conseguir isso aí, irmãos. Não, a gente não ia conseguir.
Steve Jobs, ele disse no leito do hospital antes da sua morte: eu tenho dinheiro para comprar qualquer hospital, qualquer remédio, pagar qualquer médico, mas eu não posso comprar a minha vida. Vocês lembram, o Dantas certamente vai se lembrar do Michael Schumacher. Adora uma Fórmula 1. Hoje, o Lewis Hamilton passou ele, né? Mas era o piloto a ser batido durante muitos anos. Você conhece que em 2013 ele sofreu um acidente esquiando, Michael Schumacher. E desde 2013, Michael Schumacher está vegetativo numa cama de hospital. Vegetativo. A fortuna que Michael Schumacher ganhou durante o período quando ele corria as suas corridas foi cerca de 840 milhões de euros. Cerca de 3,3 bilhões de reais. Michael Schumacher, na época, ele foi um dos esportistas mais bem pagos do mundo de toda a história. Hoje, irmãos, 2021, parte dessa fortuna já foi gastada para pagar médicos, hospital e remédio, e ele continua vegetativo. Eu, de certa forma, de forma alguma, eu estou falando que esses dois homens colocaram o coração no dinheiro. Eu não conhecia eles e eu não posso falar isso. Mas eu estou dizendo para você que a riqueza ela é passageira. A riqueza também ela é transitória. A Bíblia diz que existe um dono de todas as coisas. Salmo 24. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os homens e tudo que habita na terra é de Deus. Diz o Salmo 115 que Deus ele é dono do ouro e da prata. Vamos falar de um homem então na Bíblia que tinha um pouquinho mais de dinheiro que esses caras. Um pouquinho não, irmãos. Muito mais, o rei Salomão. Não se escandalize, mas isso é uma verdade. Eu peguei a calculadora ontem. Eu já fiz isso 3 vezes nesse tempo que eu prego, irmãos. Peguei a calculadora para fazer um esboço de pregação. E eu fiz ontem, de novo. Salomão, diz a Bíblia que ele recebia cerca de 666 talentos de ouro por ano. Por ano. Que as pessoas traziam para Salomão. Isso, irmãos, é cerca de 25 toneladas de ouro. Salomão ele ganhava 25 toneladas de ouro por ano. Ah, Dani, 25 toneladas é coisa, né? Então vamos transformar isso em dinheiro? Só para a gente entender um pouquinho. Atualmente, se você for fazer a cotação hoje na internet, você não tem a cotação do quilo, você cota a grama do ouro, né? Eu fui há umas semanas atrás, um mês atrás, eu fui arrumar minha aliança, Sônia. A minha mulher queria ter uma aliança um pouquinho mais grossinha. Ô, Jesus! Irmãos, é caro. O Tito ele deve ter gastado 30 vezes mais do que eu. Porque a aliança dele, irmãos, certamente assim ele foi influenciado pela pedra de Davi. Se Tito pegasse a aliança dele e jogasse na cabeça de Golias naquela época, matava. Porque é um troço pesado, irmãos. Eu fui pegar aquele dia e cometi uma gafe, cá para nós. Peguei a aliança do Tito naquele dia, o meu pai me chamou para orar, eu não queria orar, mas me chamou, me pegou de surpresa. Peguei a aliança do Tito, quando eu peguei, deixei cair no chão. Fui orar por ele aqui. Irmãos, 1 quilo de ouro custa 300 mil reais. 1 quilo. 1 quilo. Dá para mais ou menos a gente ter uma ideia, irmão. 1 quilo de arroz e 1 quilo de ouro. O quilo do ouro não é mais pesado que o quilo de arroz, irmão. Os dois são quilo, amém? 1 quilo de ouro, 300 mil reais. Então vamos multiplicar para 1 tonelada.
Porque Salomão ele ganhava 25 toneladas por ano. Uma tonelada custa 300 milhões de reais. Ele ganhava 25. Então vamos pegar 300 milhões de reais e multiplicar por 25. 25 toneladas custa 7,5 bilhões de reais. Salomão ele reinou durante 40 anos. Aí eu não fui mais a fundo. Eu parei nesse aqui. Eu teria que pegar 7,5 bilhões de reais e multiplicar por 40 anos, mas a calculadora, o zero acabou ali, não deu mais. E eu fiquei por aqui. Os estudiosos dizem que a fortuna que Salomão adquiriu foi incalculável. E a gente está falando aqui somente de ouro, tá, irmãos? Ouro. Salomão ele possuía ouro, prata, pedras preciosas, terra, animais. A fortuna que esse homem adquiriu foi algo incalculável. Eu lembro, irmãos, quando eu era criança, quem aqui assistiu o filme do Indiana Jones? Eu adorava. E tinha porque tinha vários, né, do Indiana Jones. Tinha um lá, ele ia nas minas do rei Salomão. Quem aqui já viu isso aqui, irmão? Só eu já vi. Era demais, irmãos. Quando ele entrava lá na mina do rei Salomão, era um negócio assim astronômico. Só que tinha umas cobras, tinha uns ratos, vinham uns monstros assim. Diz a Bíblia que ninguém foi mais poderoso, sábio e rico que esse homem. Você e eu nos gabamos porque ganhamos uma pratinha a mais. Porque trocamos de carro. Porque temos agora esse imóvel. Irmãos, perdão a palavra. A gente é tudo cabeça dura, a gente não entendeu ainda quem é Deus e quem nós somos. Eu queria que você abrisse, e eu preciso falar dos feitos, o que esse homem disse após conquistar tudo que conquistou. Eclesiastes, capítulo 2, eu já li esse texto algumas vezes aqui na igreja. Eclesiastes 2. Salomão ele diz isso depois de ter conquistado tudo. Disse eu no meu coração. Está aqui, Romero? Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido? E da alegria, de que me serve esta? Verso 3. Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da terra. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores e toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar eles o bosque em que reverenciavam as árvores. Adquiri servos e servas, olha o poder desse homem, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não os neguei. Nem privei o meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Esta foi a minha porção de todo o meu trabalho.
Olha o verso 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Irmãos, o homem mais rico, mais poderoso e mais sábio, ele disse: tudo isso que eu adquiri é vaidade e não serve para nada. Se esse homem, que foi o maior da história, disse isso, por que que nós nos gloriamos? Se esse homem, que recebeu uma glória, ele era o homem mais famoso da terra, mais rico, mais poderoso, por que que nós colocamos o nosso coração nessas coisas? Esse tipo de pregação não combina muito com a pregação da teologia da prosperidade, irmãos. Tá? É meio desatualizada essa pregação. Mas eu creio num Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu creio num Deus que pode nos dar sabedoria, poder e riqueza. E Ele fazer isso de tal forma que isso não tome nosso coração. Eu creio num Deus que pode abençoar os seus filhos de uma forma tremenda, que isso não tome o coração das pessoas. Eu creio num Deus que pode dar um presente, e esse presente não corromper o filho. Só que o pai, ele dá de acordo com o filho. Meu filho tem maturidade para receber, então eu dou. O meu filho, ele pode receber isso, então eu faço. Às vezes o pai faz, e depois ele é surpreendido. Meu Deus, eu não imaginava que o meu filho fosse pirar o cabeção com esse presente. Mas Deus, ele não se surpreende com nada. Deus, ele permite para que lá na frente a gente venha aprender a não colocar o coração nessas coisas. Eu poderia parar por aqui, mas eu tenho que encerrar com as palavras de Deus. Se você se gloriar, se você se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe em me conhecer, em saber que eu sou Deus. Se orgulhe em me conhecer e saber que eu sou Deus. Existe uma coisa que nós podemos ter orgulho e ter glória, Antai. Nós podemos bater no peito: eu sou filho de Deus. Existe uma coisa que nós podemos berrar para todo mundo, e isso não vai ser apagado, isso não é transitório, isso não é passageiro. Nós somos filhos de Deus e vamos morar com Ele eternamente. Por que podemos ter orgulho de Deus? Ele é criador de todas as coisas. Deus criou tudo. Eu tenho orgulho de um ser, de um homem que criou tudo e todos. Eu me orgulho disso. Porque Ele é dono de tudo e de todos também. Ele não somente criou, mas Ele é dono. Então eu me glorio no Senhor, porque Ele criou e porque Ele possui todas as coisas. Sabe por que eu posso me gloriar no Senhor? Porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. Deus, Ele não se corrompe, irmãos. Deus, Ele não se perde com os aplausos. Deus não é transitório e passageiro. Ele era, é e sempre será. Deus é imutável. Deus é eterno. Sabe por que eu posso me orgulhar de Deus? Porque eu sou amado e escolhido por um ser que me lavou quando eu não merecia, que me perdoou quando eu não merecia. Sabe por que eu posso bater no peito e falar para as pessoas que eu tenho Deus na minha vida, que Deus é a melhor coisa da minha vida? Porque quando eu estava perdido nos pecados, Ele me perdoou. Ninguém fez isso por mim.
As riquezas não fizeram isso por mim. O poder não fez isso por mim. A sabedoria não fez isso por mim. Eu posso me orgulhar de Deus porque quando eu me arrependo, Ele me perdoa. Quando eu me arrependo, Deus me perdoa. Mas quantas vezes Deus vai me perdoar? Quantas vezes você se arrepender? Quantas vezes Deus vai me abraçar e me receber? Todas as vezes que você reconhecer que você não é nada e Ele é tudo. Sabe por que você pode se orgulhar de Deus? Porque Ele te ajuda quando você precisa. Você não está sozinho. Eu vou repetir. Você não está sozinho. As pessoas num determinado momento vão te abandonar. Os amigos, os verdadeiros não. Mas alguns, daquela montoeira que você tem, eles vão te abandonar. Deus, Ele jamais te abandona. Eu posso me orgulhar de Deus. Eu posso me gloriar no Senhor. Eu posso me gloriar porque Ele me deu a vida eterna. E nada nessa vida terrena pode se comparar com o que eu vou ter na eternidade. Isso eu ganhei de graça e por graça. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas se você se gloriar, se glorie em me conhecer e saber que eu sou Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados nesse momento, Deus, Ele está nos dando uma oportunidade nessa noite. De nós revermos alguns conceitos dentro de nós. Revermos alguns conceitos dentro de nós. A melhor coisa que existe nessa vida, e eu não estou falando isso, não é jargão de pastor. A melhor coisa que nós podemos ter nessa vida é a presença do Espírito Santo de Deus. Mas talvez alguns de nós já há algum tempo não buscam o Espírito Santo da forma que buscaram atrás. Como o Círio disse no começo do culto, já há algum tempo não enchem mais as suas vasilhas, como se a chama estivesse se apagando. As coisas desse mundo parece que estão tomando o nosso coração. Eu não quero te emocionar nesse momento, mas eu quero trazer uma verdade para você. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de você ser renovado, dos teus conceitos serem modificados. E Deus quer que você nessa noite, talvez alguns, talvez poucos, Deus quer que novamente você venha ter orgulho dele e não das coisas. Deus quer que novamente você tenha orgulho dele. Lembra aquele tempo que você entrava dentro do teu quarto e você começava a chorar? Lembra um tempo quando você ouvia um louvor e você era tocado? Hoje talvez alguns corações estão anestesiados.
E eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus, Ele tem poder de te tocar nessa noite. De tocar você que está no seu lar. Vamos orar nesse momento. Se você puder colocar a mão no seu coração. Pai, o meu desejo, Senhor, nessa noite, é que o Senhor se revele. Que o Senhor, através dos teus meios, o Senhor nos aproxime de Ti. Vale mais, Senhor, vale mais o pouco com a bênção de Deus do que o muito distante do Senhor. Deus, nós estamos hoje, Senhor, muito acelerados. O povo hoje anda acelerado, Deus. E até quando não temos nada para fazer, a nossa mente não para. Não conseguimos mais ter um tempo, Senhor, de qualidade contigo. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu Espírito nessa noite tocar os corações. Eu oro, Senhor, para que nessa noite o Senhor nos toque e que o Senhor traga um renovo na igreja. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor venha renovar o nosso amor por Ti, a nossa paixão pela Tua presença. Que o Senhor venha renovar, Deus, a paixão pela Tua lei. Nós não queremos, Senhor, chegar no fim da nossa vida. Nós não queremos chegar no fim da nossa vida, Deus, e dizer quanto tempo eu perdi com coisas passageiras. Nós queremos hoje, Senhor, voltar a nossa atenção para Ti e Te dizer, Deus, toma o nosso coração, toma a nossa casa, toma a nossa vida, toma nosso ser, Deus. E que as prioridades sejam, Senhor, alinhadas dentro do nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada um. Que possamos ir debaixo da Tua bênção para os nossos lares. Assim oramos. Amém. E graças a Deus. Amém, meu querido. Que você vá na paz de Jesus. Que Deus te abençoe. Dá um beijo, dá um abraço no teu irmão. E uma boa semana para a igreja. Amém. Glória a Deus.